Desfile e farroupilha. Isso mesmo. Por favor, obrigado, viu? Até mais, gente. Gente, foi marcada para novembro agora, lá no Fórum de São Gabriel, na campanha, a primeira audiência sobre o caso da menina Isabelle Carvalho Bresolim, de 11 anos. Lembra da morte dela? Foi em maio, não foi? Maio passado. Os pais da criança, acusados pela polícia de negligência e omissão por omissão, serão ouvidos pela justiça, assim como as testemunhas do caso também. Eu tenho aqui, estou ouvindo lá embaixo Elian falar, eu já tenho aqui, isso, Rafael Menezes está ao vivo. Esse caso, Rafa, você trabalhou muito em cima, né? Você, inclusive, chegou a revelar algo que a imprensa inteira do Rio Grande do Sul não sabia, sobre o laudo que, de certa forma, desmentia as primeiras acusações em cima dos pais da menina Isabelle. Ela morreu em maio desse ano, a Isabelle. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. Oi, Mota, boa tarde você, boa tarde, Rio Grande, isso mesmo, Mota. Audiência marcada, primeira audiência do caso, marcada para novembro deste ano, ainda não temos a data, mas sabemos que essa audiência ocorrerá no mês de novembro, em São Gabriel. A Isabelle Carvalho Bresolim, de 11 anos, ela morreu no dia 8 de maio. Ela deu entrada, primeiramente, na Santa Casa de São Gabriel. O laudo preliminar, o prontuário médico indicava que ela teria lesões e também fraturas nas costelas, teria um sangramento na região genital e ela estava em coma. Ela foi, inclusive, trazida aqui para Santa Maria, foi transferida para Santa Maria, onde ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital universitário. Desde o início, a polícia divulgou, né, que ela teria, então, essas lesões, que teria também essas fraturas nas costelas. O que, posteriormente, veio à tona de que não teria lesões nas costelas, inclusive através de nota da própria Santa Casa. O que chamou a atenção foi que esta manifestação da Santa Casa de São Gabriel levou quase uma semana após esse caso já estar na mídia, né, com todas as informações. E eu acompanhei, como você falou, Mota, eu acompanhei de perto toda essa movimentação, e inclusive antes mesmo da polícia divulgar o laudo do Instituto Geral de Perícias, eu tive acesso a esse laudo com exclusividade na época. O laudo traz aí como conclusão, vou ler aqui, diz assim: conclusão, face ao exposto, o perito concluiu morte que ocorreu por complicações sépticas de pneumonia sem nenhum sinal de trauma por violência sofrida e nenhum sinal de violência sexual. Isso acabou caindo, né, a tese da Polícia Civil na época, foi divulgado que ela teria sido estuprada, que ela teria esse sangramento, que na verdade não ocorreu. Mesmo assim, o delegado de São Gabriel, o delegado Daniel Severo, ele acabou indiciando os pais, o José Lindomar Nunes Bresolim, de 55 anos, e a Elisa Carvalho, de 36 anos, pai e mãe, são réus nesse processo. O Ministério Público denunciou o casal por homicídio culposo em razão aí da suposta negligência no cuidado com a filha, e o pai também responde por estupro de vulnerável e ameaças contra a mãe da criança. A questão do estupro dele não condiz com o fato consumado, a questão carnal, e sim porque durante o depoimento a mãe disse que o pai teria atitudes estranhas, ele colocava a filha no colo, ele acariciava, ele beijava, e a polícia levou em consideração isso. Ele segue preso, né? Ainda a mulher foi transferida para alguns presídios. O último presídio que ela esteve detida foi aqui em Santa Maria, no presídio regional de Santa Maria, mas ela foi liberada em 19 de maio, após uma decisão judicial. O homem ele continua preso. Agora é aguardada aí essa primeira audiência do caso em novembro, onde serão ouvidas, além do casal, né, pai e mãe da Isabelle, também outras testemunhas, provavelmente também os peritos, a Polícia Civil, até mesmo os médicos que fizeram esse atendimento. Então, esse caso ele ganhou uma grande reviravolta na época, quando divulgamos esse fato. Até entrei em contato com o delegado, ele tinha me dito que não teve acesso, não tinha acesso ainda ao laudo, e até meio que questionou a questão de como que teria chegado até, no caso, até a mim esse laudo e não para a polícia. Mas, enfim, após esse caso todo, a repercussão desse caso, a polícia decidiu colocar sigilo no inquérito até a conclusão dele. Mas o importante é que nós trouxemos aí, na época, em primeira mão, com exclusividade, todos os detalhes, o que gerou uma grande reviravolta nesse caso. Agora é aguardada, então, essa audiência para que a Justiça, né, possa ouvir as pessoas envolvidas neste caso
para poder, assim, chegar a uma conclusão, caso, né, após essas oitivas de acusação, novas audiências devem ser agendadas para ouvir aí outras pessoas e aí sim saber, né, que procedimento a justiça irá tomar frente aos indiciados, que no caso é pai e mãe. Esse é um caso que deixa a gente bastante confuso até, né? Porque as acusações iniciais eram gravíssimas, né? Agora, o trabalho da Polícia Civil manteve aí a questão do estupro de vulnerável, do homicídio culposo, quando não há intenção de matar, aí provocado por negligência, por omissão. Agora, prova técnica, na hora do julgamento, o Rafa sabe disso como repórter na área da segurança pública, acompanhando o meio policial, já deve ter acompanhado vários julgamentos, né? Eu já acompanhei também inúmeros julgamentos. A prova técnica, ela tem um peso maior na hora de um julgamento. Então, os advogados, ou o advogado, né, do casal em questão, né, os pais da Isabelle, vão ficar em cima do laudo do IGP. O laudo diz que a menina não foi violentada, ou seja, não foi estuprada por ninguém, e que a causa da morte foi septicemia, ou seja, infecção generalizada iniciada por pneumonia. Então, assim, imagina, agora, o que eu estou buscando entender é o fato, mesmo com esse laudo do IGP, o Ministério Público ter apresentado a denúncia contra o casal, com relação, mesmo com essa prova técnica. Mas vamos aguardar, né? Porque esse julgamento promete, hein? Esse julgamento promete, né, Rafa? Mota, esse julgamento aí é aguardado aí por grande parte da população que espera uma resposta. São Gabriel ainda teremos outros casos ainda este ano. Temos para setembro o caso do menino Theo Felber. Já temos audiência marcada para setembro. É verdade. E ainda é aguardado o júri popular dos policiais que são acusados da morte do Gabriel Cavaleiro. Então, São Gabriel aí tem 3 casos aí que a população espera por respostas e que a gente aguarda agora a questão da justiça aí, determinar aí as datas para que possam ser feitas, então, essas audiências e chegarmos aí a uma conclusão. Muito bem falado por você, os advogados vão se basear, bem como também o próprio judiciário se baseia muito pela questão técnica. E um laudo, Mota, de uma perícia, ele não é feito apenas por um perito, né? É um corpo técnico que analisa tudo isso. Então, são questões técnicas. O IGP, quando provocado pela Polícia Civil, ele busca essas respostas, né, para esses questionamentos. E aí, com a questão técnica, agora é apresentado para o Judiciário, que busca, então, né, esclarecer esses fatos e, se tiver algum culpado, fazer aí a execução da pena para cada um. E bem lembrado pelo Rafael, além do caso da menina Isabelle, o menino Theo, que foi jogado de cima da ponte sobre o rio Vacacaí, lá em São Gabriel, pelo próprio genitor, né? Por aquele vagabundo, aquele excremento, né? E também o Rafa entrevistou com exclusividade a família do pequeno Theo, se eu não me engano, a mãe, né? Entrevistou com exclusividade a mãe do pequeno Theo e o caso do jovem militar, o Gabriel, militar do Exército, tá? Tinha o sonho de seguir a carreira no Exército lá em São Gabriel e foi covardemente assassinado por quem deveria proteger a sociedade, ou seja, por policiais da Brigada Militar. Então, são 3 casos vultuosos, 3 casos de enorme repercussão e que podem ainda esse ano ter aí um desfecho lá na cidade de São Gabriel. Muito obrigado, viu, Rafa? Tem mais algum detalhe, não? Não, isso aí, a gente vai seguir acompanhando, só para finalizar essa questão do final de semana, completou 3 anos, e o que chama a atenção é que a Brigada Militar até agora não concluiu o inquérito sobre... Eles seguem presos, mas a Brigada Militar... É sobre o caso, tá dando um probleminha no áudio do Rafael, mas é sobre o caso Gabriel, né? É sobre o caso Gabriel, né, Rafa? Isso, Mota. A Brigada Militar até agora não concluiu esse inquérito que investiga os policiais envolvidos. Eles seguem presos, já foi marcado não, mas já foi definido que teremos aí um júri popular, mas não temos ainda a data. Tá certo. Obrigado, Rafa. Como é que tá o tempo por aí em Santa Maria? Tô vendo o céu fechado, hein? Isso, Mota. Tempo fechado, tempo nublado, o sol apareceu em alguns momentos, temperatura de 16 graus, mas tá bastante frio aí para esse início de semana. Aqui também tá frio. Tá um vento aqui na região da PUC, no extremo leste aqui de Porto Alegre, que é impressionante. Obrigado, viu, Rafael? Parabéns pelo trabalho. A gente se fala durante a semana aí. Um abração. Abraço, Mota.